Vamos continuar aqui, turminha. Bom, conforme a gente já falou que a contabilidade estuda as mutações do patrimônio da empresa, ela serve para acompanhar as movimentações patrimoniais da empresa. Vamos agora conceituar, definir, entender o que é o patrimônio. Quando a gente pensa, patrimônio de alguém, a gente pensa só no que a pessoa tem. Mas em termos contábeis, a coisa é um pouquinho mais complexa, tá? Porque a gente diz que o patrimônio é o conjunto de bens, direitos e obrigações. Não é só o que a pessoa tem, mas também o que a pessoa deve, tá? Para com quem ela tem obrigações, tá? E dentro do balanço de uma empresa, ou até mesmo de uma pessoa, tudo é contabilizado em valores financeiros. Por exemplo, uma empresa pode ter um prédio, vários caminhões, móveis, tudo isso são os seus patrimônios. Porém, tudo isso é avaliado em valor financeiro. Quando é feito os relatórios, as análises, tudo isso é convertido em moeda corrente, certo? Então, patrimônio é o conjunto de bens, direitos e obrigações. Nós já vamos ver cada um deles aqui em detalhes. Então, primeiro são os bens. O que são os bens da empresa? É tudo que ela possui, que ela usa para produzir o seu produto ou serviço. Então, esses são os bens da empresa. Esses bens eles estão subdivididos em três categorias. Nós temos os bens de uso, que são exatamente os itens que compõem a infraestrutura para a execução do serviço prestado. Por exemplo, em uma loja de sapato, quais são os bens? Prateleira, vitrine, o banco lá que a pessoa senta, né? Então, esses são os bens de uso, que eles estão ali para serem usados para a realização do atendimento ao cliente, tá? Bens de troca, aí são os itens para a comercialização, tá? Então, aquele primeiro conjunto que eu falei faz parte da infraestrutura do negócio, que depois nós vamos ver aí, nós chamamos de imobilizado também, né? São o imobilizado da empresa, que o dinheiro está imobilizado, o dinheiro está parado ali. Agora, os bens de troca não, o dinheiro está ali para ser girado. Então, no caso de uma loja de sapatos, os bens de troca são os próprios calçados, tá? E o dinheiro também é considerado um bem de troca, porque a gente troca ele por novas mercadorias para continuar a atividade econômica da loja. E por último, os bens de consumo, que esses itens, tá, eles não fazem parte diretamente ali da infraestrutura, mas eles servem também para a realização do negócio. Então, por exemplo, a embalagem, as sacolas, você vai numa loja de sapato, compra o sapato, o pessoal bota dentro de uma sacola. Essa sacola é um bem de consumo, ele se consome durante a realização do serviço prestado. Então, os materiais de limpeza, vamos gastar para manter o ambiente limpo. O pó de café, papel higiênico, copinho plástico para as pessoas tomarem água. Então, tudo isso são os bens de consumo. Então, essa é a natureza, que eles estão ali para dar um suporte para a realização da atividade econômica, porém, eles não fazem parte da atividade da troca fim, né? Ninguém vai numa loja de calçados atrás de sacolinha, de copinho para tomar água, né? Não vai atrás do calçado, mas precisa de ter essa sacolinha, precisa ter essas coisas, tá? E outro fator aqui é o seguinte, que os bens da empresa, eles podem ser materiais, tangíveis, né? Como móveis, máquinas, computadores, espelhos, tá? Então são os bens tangíveis e também existem os bens intangíveis. Por exemplo, na loja de calçado, ele comprou a licença para um sistema
de gestão. E essa licença é para 5 anos. Então, isso é um bem intangível da empresa. Se por um acaso for vender essa loja de calçados, o custo desse software faz parte da composição dos bens dessa empresa, né, para poder avaliar o quanto ela tem. E é um bem intangível. Tá? Então tem também aqui fundo de comércio, marcas, patentes, isso são bens da empresa. Por exemplo, um caso bem famoso, né? A Nike, por exemplo, a gente sabe que ela não tem nenhuma fábrica no mundo. Porém, ela é dona da marca e essa marca é muito forte, né? Então, essa marca é um bem. Tá? Existem casos, principalmente na área de alimentos, na área de limpeza, que a marca é bem forte, aí aquele produto é vendido para conglomerados diferentes, né? Por conta dessa força dessa marca. Por exemplo, o extrato de tomate elefante já foi de várias empresas diferentes, como é uma marca forte, né? As empresas têm essa marca como um bem, certo? A patente, né, que dá exclusividade sobre algum sistema, sobre algum produto. Quem quiser usar precisa comprar a patente. Então, a patente é um bem também. Agora, os direitos, né? Os bens e os direitos fazem parte dos ativos da empresa, né? Dos itens necessários para a realização da atividade, onde o dinheiro é investido, os ativos. Os direitos são todas as obrigações que clientes e terceiros têm para com a nossa empresa. Então, por exemplo, duplicatas a receber, promissórias a receber, aluguéis a receber, né? Clientes que nos pagam são direitos, né? Trazendo isso assim para uma coisa mais prática, vamos continuar no exemplo da loja de calçados. As pessoas vão lá, fazem compra, vão lá fazer uma compra de calçados para a família inteira. O cara foi lá, comprou para ele, para a esposa, 3 filhos, tal. Fácil, dá R$ 1.000 uma compra dessa, né? Então, deu lá, R$ 1.000. Aí o cara foi e parcelou no cartão. Vou parcelar essa compra de R$ 1.000 em 10 vezes. Vai lá e parcelou. O que acontece? O dinheiro não fica disponível na hora, porque foi parcelado em 10 vezes. Porém, a empresa tem o direito de receber essas 10 parcelas. Tá? Então, é esse o conceito. A empresa tem direito a receber, dado algum acordo comercial, como no caso a venda dos calçados parcelados, ela tem esse direito a receber, né? Tem esses valores aí a receber, conforme são apontadas aqui, tá? Dentro do quadrinho, certo? Então, esses são os direitos, tudo o que outros nos devem, né? A empresa vende a crédito para alguém, né? Vende fiado para alguém para parcelar, para pagar. Então, a receber, muitos direitos a receber. Casas Bahia, por exemplo, milhares de reais em direitos a receber. Bom, agora a gente vai falar das obrigações, né? Toda empresa tem dívida, porque a dívida, assim como todas as pessoas, por mais controladas financeiramente que ela seja, existem gastos que incorrem mês a mês, que vão sendo acumulados ali naquele mês e precisam ser sanados. Então, as obrigações são as dívidas, o mapeamento das dívidas da empresa. A empresa pode comprar matéria-prima a prazo, ela pode comprar os móveis, os veículos, as máquinas, todas as coisas que ela precisa para realizar a sua atividade, ela pode comprar isso parcelado, né? E financiado. Existem acordos comerciais entre empresas, por exemplo, no qual um fornecedor dá até 1 ano para o seu comprador começar a pagar.
né? Existem acordos de várias naturezas. Então, o conjunto de obrigações são as dívidas, né? As obrigações são os pagamentos para terceiros que a empresa deve e irá pagar, né? Assim a gente espera sempre, né, que as empresas façam. Então, esse é o conjunto de obrigações. Então, esses três aí são os que compõem o patrimônio da empresa: os seus bens físicos ou imateriais, né? Os direitos, tudo que a empresa tem direito a receber, e as obrigações, tudo que a empresa deve pagar. Então, a contabilidade estuda a movimentação financeira entre esses três elementos base. Então, aqui nós temos um exemplo, né, dos aspectos qualitativos do patrimônio. Por exemplo, os bens das empresas pode ser dinheiro, máquinas, veículos, móveis, utensílios, tá? São os bens da empresa. Os direitos são duplicatas, promissórias a receber, aluguéis a receber, porque a empresa ela pode ter vários imóveis, não está usando um, e alugar um desses imóveis. Então, são direitos, né? O a receber. E as obrigações são os a pagar, duplicatas a pagar, impostos a pagar. Tá? Promissória já teve um vídeo que eu expliquei, né? O que é uma nota promissória, né? A nota promissória é um documento, né, que não se usa mais hoje, está entrando em desuso, né, no qual a pessoa preenche dizendo, por exemplo, que deve, por exemplo, eu vou fazer uma nota promissória para você, dizendo que eu devo R$3.000 para você. Entrego esse documento para você, você me dá o dinheiro, e lá tem um prazo de pagamento, e eu dentro daquele prazo de pagamento vou, te pago, e você me devolve a nota. Se eu não te pagar, você vai e protesta isso num cartório de notas, tá? E aí o meu nome, o nome da minha empresa fica sujo no mercado. E aí, quando outras pessoas forem me vender algum produto financiado, se elas fizerem a consulta, vai constar que eu sou um mau pagador. E aí a venda não se concretiza, tá? E a duplicata é um documento também para realização de pagamento, que mais a ideia é bem parecida com as dos boletos, né? Boletos, eu acredito que vocês conheçam, né? Todo mundo tem muitos desses, né? Então, que aí as empresas têm os seus prazos para poder pagar, vai e executa o pagamento disso, dentro dos combinados, tá? Então, esses aqui são os aspectos qualitativos, né? O que compõe exatamente cada um desses três grupos. E o quantitativo disso? Tá? Quantitativo são os valores, né? Conforme eu falei, tudo em contabilidade a gente acaba transformando em números, a gente acaba transformando em valores financeiros. Então, por exemplo, veículos, R$50.000, máquinas, R$10.000. A gente sempre converte isso em termos financeiros para a gente poder saber exatamente, né, o quanto nós temos de bens, de direitos e de obrigações, certo? Então, esses aí a gente sempre vai transformar em dinheiro. Aqui nós temos as representações gráficas do patrimônio, né? Então, nós temos de um lado os elementos positivos da empresa, os seus bens e direitos, e do outro lado os elementos negativos, as obrigações, tudo que nós temos a pagar, né? Tudo o que nós temos aí de responsabilidades, de obrigações para com terceiros, né? Tudo que nós devemos, duplicatas a pagar, aluguéis a pagar, impostos a pagar, salários a pagar, certo? A gente também divide isso, né, da forma mais correta dentro da contabilidade. A divisão é feita entre ativo e passivo, tá? O passivo que a gente deve pagar e o ativo o que nós usamos para trabalhar, para movimentar a nossa empresa, né? Os ativos são os investimentos que foram feitos na nossa empresa, onde o dinheiro está investido, onde o dinheiro está aplicado.
Então, nesse exemplo aqui, o dinheiro da nossa empresa está no caixa, no estoque, móveis e utensílios, e nós vendemos materiais aí a prazo para os nossos clientes, então nós temos duplicatas e promissórias a receber. No outro lado do passivo, nós temos as obrigações, e aí tudo isso aí que a gente tem que pagar. Duplicatas a pagar, aluguel a pagar, imposto a pagar, salário a pagar. Certo? Nós vamos ver muito isso daqui durante o curso. Vai ser muitas vezes que nós vamos ver. A gente vai acabar compreendendo isso na marra. Agora, nós vamos falar sobre a situação líquida patrimonial ou o patrimônio líquido. Nós vamos usar muito mais o termo patrimônio líquido ao longo do curso. Tá? De maneira simples, ela é a diferença entre os bens e direitos, né, o nosso ativo, menos o nosso passivo, nossas obrigações. Tá? E aí o resultado disso é o patrimônio líquido. Para que serve esse troço de patrimônio líquido? É o seguinte, toda empresa ela é criada para durar, né? O ideal é que ela dure o máximo de tempo possível. Porém, ela é estruturada, né? O balanço patrimonial de uma empresa, a estrutura patrimonial de uma empresa, ela é estruturada de tal forma que, conforme essa equação que está aqui na tela, se a gente somar tudo que nós temos, todos os bens que nós temos, mas o que nós temos a receber, né, o que terceiros devem para a gente, e aí a gente subtrair desse valor, eu pego todos os bens e direitos que eu tenho, eu vou lá e pago todas as obrigações que eu devo, tudo que eu devo para terceiro. O que vai sobrar é o patrimônio líquido da empresa. Tá? Então, esse é o real valor do negócio ali, né? O quanto aquela empresa está valendo naquele momento, na hora que a gente tira tudo isso, né? Pega todos os itens, todos os equipamentos, o dinheiro, o investimento que a empresa tem, o dinheiro que está em caixa no banco, todas as máquinas, veículos, imóveis, pega tudo isso, soma com tudo que devem para a nossa empresa e aí a gente vai lá e paga todas as dívidas. O que sobra? Então, o que sobra é o patrimônio líquido da empresa. Tá? É que numa situação hipotética, se a atividade for ser encerrada, a atividade da empresa for ser encerrada, deve ter ser o procedimento. Pegar todos os ativos, né? Todos os ativos são todas as coisas que nós temos, né, onde o dinheiro está investido para a realização da atividade, pegar todo esse dinheiro, pagar todas as dívidas. O que sobrar é o dos sócios. Né? De uma maneira bem simples é isso. O patrimônio líquido é o que sobraria para os sócios caso a empresa fosse encerrada. Esse é o patrimônio líquido. E ele é uma excelente medida da riqueza da empresa. Olha, antes de ir para os possíveis resultados do patrimônio líquido, rapaz, eu fui ver aqui o videozinho aqui, eu tô com a cara de sem teto, né? Que eu tô com essa barba aqui esquisita, que eu não tenho barba, tem essa sujeira na cara, tá muito esquisito, né? Mas como eu já gravei, já tava boa a explicação, eu não vou parar pra fazer barba, lavar a cara pra ver se dá uma melhorada não, tá bom? Vou continuar aqui nessa versão sem patrimônio, tá bom? Retomando, tá? Naquela ideia que eu falei para vocês, da soma de todos os bens que a empresa tem, mas tudo o que devem para a empresa e pagar todas as dívidas, vai sobrar algum valor, ou não. Né? Então, quando acontece isso, a soma do ativo vai lá e quita o passivo, né? Tenta quitar pelo menos, nós podemos incorrer em 3 situações. Tá? A primeira
é quando o ativo é maior que o passivo. Então, nós consideramos que é uma situação positiva, tá? Então, nós temos mais bens do que dívidas, certo? Agora, quando a situação líquida é inversa, é negativa, todos os nossos bens e direitos, né, todo o nosso ativo, não é capaz de suprir todo o passivo, pagar todas as dívidas, nós estamos muito ferrados, porque a gente está com uma situação líquida negativa. Ou seja, se a empresa for encerrada agora, não sobra um realzinho para os sócios e ainda muitas pessoas ficarão sem receber a sua parte, o que lhe é devido pela empresa, certo? E também uma terceira situação, que é muito rara de acontecer, é quando o ativo está igual ao passivo, exatamente igual. Então, o ativo quita o passivo e não sobra nada, mas também não sobra dívida para os sócios, tá? Então, por isso que é importante lá naquele outro vídeo que eu te falei, né? Sobre o enquadramento da empresa limitada. E um negócio que eu não falei lá é o seguinte, é sempre importante, né, quando as pessoas vão abrir empresa, elas sempre precisam ter sócios para ser uma empresa de fato limitada. Por quê? Quando se tem 2 sócios ou mais e a empresa quebra, a legislação entende o seguinte: como são vários sócios, tem 2 sócios ou mais, não dá para definir de quem é a culpa pelo negócio ter falido. Então, o que acontece? É uma empresa limitada, por exemplo, valor de 100 mil reais. Então, tudo que a empresa deve ser vendido para pagar os terceiros, no caso de uma falência, por exemplo. Porém, os bens pessoais dos sócios permanecem intactos. Por isso que a gente vê tanta história de empresas que falem, mas os sócios, os donos, antigos donos, continuam ricos. Por quê? Porque é muito difícil você provar na justiça que houve uma imperícia, um caso de intenção mesmo dos sócios de lesar alguns dos seus devedores, né? Das pessoas que ele devem, né? Que os sócios devem, né? Então é muito difícil provar isso judicialmente, então eles mantêm o seu patrimônio pessoal resguardado quando operam com uma empresa limitada, tendo sócios. Quando a empresa não tem sócio, tudo é de uma pessoa só, aí a justiça pode ir para cima do patrimônio pessoal do empresário para pagar as dívidas da empresa. Porém, como todo mundo sabe disso, raramente tem uma empresa aberta com apenas uma pessoa na sociedade. O normal é ter pelo menos 2. Tudo bem? Então, é isso aqui, né? Só que eu acabei fugindo um pouquinho, né? Dando uma informação a mais aí. É isso. Se o ativo é maior que o passivo, nós temos uma situação positiva, pois sobra dinheiro para os sócios caso encerre o negócio. Se o ativo é menor do que o passivo, aí ferrou, porque não sobra nada para os sócios e ainda pessoas ficarão sem receber, caso a empresa encerre as atividades. E por último, caso empate, o ativo e o passivo tenham os mesmos valores, né, a situação da empresa indica que ela tem condições de pagar todas as dívidas, porém os sócios também não recebem R$1. E qual é a composição do patrimônio líquido? Ele é feito basicamente de três subitens, né? O capital social, que é o dinheiro que os sócios investem inicialmente aí no negócio. As reservas de capital, né, que dentro do processo de gestão da empresa ela pode ir gerando lucro e esse dinheiro pode ser colocado numa reserva para, por exemplo, ampliação do negócio, a compra de um novo terreno, a compra de uma empresa menor para fazer parte do grupo.
Então, é feita essa reserva. Nós temos os prejuízos acumulados, que também fazem parte do patrimônio líquido, até do lucro acumulado também. Tá? Pode ser. Então, é isso. Tá bom? E aí a soma desses valores, né, no caso né, a gente tenha lá, por exemplo, capital social e reservas, a gente soma. Se tiver o capital social e um prejuízo acumulado, a gente vai subtrair, né, porque o prejuízo é um valor negativo, a gente perdeu, né? A gente levou pau aí na gestão do negócio. A gente tem um exemplo bem legal sobre a formação do patrimônio e as variações que podem acontecendo. Primeiro aqui, ó, no primeiro desenho, nós temos um ativo de 50 mil reais aqui, né? Ó, um capital social, capital inicial, sócios juntaram 50 mil para abrir o negócio. E esse dinheiro é colocado no caixa da empresa, tá? Então é interessante o seguinte também, né? O capital é um dinheiro que é colocado aqui dentro da conta do balanço patrimonial, porque é um dinheiro que a empresa deve para os seus sócios. Então, quando for encerrar um negócio, o ideal é que, no mínimo, essa empresa, caso ela seja desativada, seja encerrado o negócio, os sócios consigam retirar esses 50 mil reais que eles colocaram para a compra, a estruturação do negócio. Então, no quadro aqui do lado, a gente viu, colocamos 50 reais no caixa, e onde que foi para esse dinheiro? 5 mil compra de imóveis, 30 de veículos. Nós continuamos com um patrimônio de 50 mil reais. O que mudou daqui para aqui foi a composição do ativo, que agora a gente não tem só dinheiro, temos móveis, utensílios e veículos, certo? E aí, para essa outra situação, a terceira situação aqui, acontece um negócio bem legal, que é o seguinte, a compra de mercadorias. E nós temos um fornecedor que nos deu um prazo para pagar essa mercadoria. O prazo aqui tanto faz, mas deu um prazo, tá? Para a compra de 20 mil reais em mercadorias. Para o balanço patrimonial, para a contabilidade exatamente, o que interessa é o valor. Qual a mercadoria? Não sei. Interessa é o valor. Foram 20 mil. Eu devo 20 mil, porque o fornecedor me deu um prazo, certo? Porém, ele já me entregou esses 20 reais em mercadoria. Já estão aqui para eu trabalhar. Então, eu associo isso ao meu patrimônio, aos meus bens, né? Eu tenho estoque de mercadoria no valor de 20 mil reais. Certo? Aí, passado um período, aqui por último, passado um período, o que aconteceu? Nós tiramos, aqui tínhamos 15 mil, nós tiramos 5 mil do caixa e pagamos 5 mil dessa duplicata, que antes era 20, ó, agora só está 15. Certo? E o que mudou? Nesse daqui, por exemplo, ó, na hora que eu agreguei os 20 mil reais que eu comprei em mercadorias, né, os 20 mil reais que eu comprei em mercadorias para o meu negócio, então eu tinha 50 com mais 20, 70. Ó, 50 com mais 20, 70. Aqui, o que aconteceu? Eu tirei 5 do caixa e paguei 5 de dívida. Então eu tinha 70, agora eu tenho 65. Porque eu diminuí o patrimônio. Na hora que eu fiz o pagamento, tirei 5 mil do caixa, paguei a dívida, eu diminuí os meus bens. Eu tinha 15 e fiquei com 10. Mas eu também diminuí a minha dívida, né? Eu tinha 70 mil de dívida, agora eu tenho só 65 mil. Falar, professor, mas você falou de dívida, esse daqui que comprou mercadoria, beleza. Mas e os 50 mil mesmo? 50 mil que a empresa deve para os sócios, certo? Porque os sócios emprestaram esses 50 mil para a empresa existir. Aqui nós temos dois exemplos, né, legais aqui do patrimônio da empresa, né? A gente sempre divide entre ativos e passivos, tá? Então, os ativos são as aplicações dos recursos, onde que a grana foi
investida. Já o passivo, ele denota a origem do dinheiro. E essa origem, tá, pode ser, conforme mostra aqui esse desenho aqui de baixo, ó, a origem pode ser capital de terceiros ou capital próprio. Tá? Capital próprio é lá o capital social, tá? O capital inicial do negócio que os sócios colocaram. E o capital de terceiros é quando alguém vende fiado para a nossa empresa, tá? Nos dá o crédito, né? Nos dá aí a condição de pagar depois, tá? E a gente aplica esses recursos em bens e direitos, certo? Então, ativos são as aplicações e o passivo são o uso de capital próprio ou terceiros, né? A origem dos recursos, da onde que saiu. O passivo é isso, tá? Da onde que saiu os recursos para a existência da nossa empresa. Para a gente encerrar esse assunto aqui, tá? Nós temos aí as origens, tá? Pelo capital de terceiros é um passivo, todas as obrigações que a empresa possui, tá? Capital próprio faz parte do patrimônio líquido, que é a riqueza líquida da empresa, os recursos que ela não deve a ninguém são próprios seus, tá? E acaba sendo o que os sócios investiram e depois os lucros que vão se acumulando. Tá? E as aplicações são os bens e direitos, que são os ativos. Tá? As aplicações que a empresa possui. Quando a gente fala aplicação, a gente precisa entender o seguinte. Tá? A gente pensa, né? A aplicação, a primeira coisa que vem à cabeça da gente é investimento em bolsa, essas coisas. Mas na realidade não é. Quando se tem uma empresa e você investe em uma máquina para melhorar a produção, a produtividade do seu negócio, você está investindo, porque você sabe que vai melhorar a produção, então vai dar mais dinheiro. É a mesma lógica de comprar ações, né, na bolsa de valores. Aplicar o dinheiro no banco, você quer que aquilo gere retorno. É a mesma coisa. Então a compra de um equipamento é uma aplicação também. Bom, aqui a gente tem uma equação básica, né, da contabilidade. Então, sempre, né, tem esse desenho aqui, ele representa o quê? A contabilidade trabalha com um negócio chamado método das partidas dobradas. O que isso quer dizer? Que para toda a origem nós vamos ter um destino. E a origem e o destino vão ser mesmo valor, né? Dos dois lados, tanto do ativo e do passivo, quando a gente faz um balanço patrimonial, tem que dar igual no final. Por quê? Como a gente sabe que o ativo são um conjunto de bens e direitos, e do lado do passivo, nós vamos ter o passivo, a dívida com terceiros, e nós vamos ter o patrimônio líquido, que lá ele vai representar o que a empresa deve aos sócios. Então, o ativo sempre vai ser igual à soma do passivo e do patrimônio líquido, independente se a empresa está indo bem ou mal, dando lucro ou prejuízo, certo? Então, a gente sempre tem que se lembrar disso. O ativo é igual ao passivo mais o patrimônio líquido. Então, sempre vai ter que bater. Falar, ai, mãe, negócio esquisito. Não é. Quer ver? Por exemplo, na loja de sapatos, comprou 10 mil reais em mercadorias de um fornecedor X. E esse fornecedor deu prazo de 3 meses para a gente pagar. Então, nós vamos colocar lá no passivo que nós temos uma dívida de 10 mil reais. E no ativo, nós vamos colocar 10 mil reais em mercadorias no estoque. Então, 10 mil de dívida para 10 mil de mercadoria. Então, vai dar igual. Para todas as origens das aplicações, vai ser feito isso. Ela sempre vai ter a origem de algo lá do passivo, ou do capital próprio da empresa, ou de alguém que fornece essa mercadoria nos dando crédito.